Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar mais este vídeo para a Igreja do Mashiach. Nesta breve dissertação, meus irmãos, nós iremos mostrar os planos da Babilônia política, da conhecida NON, para a humanidade no ano de 2021, através de uma inteligência artificial e através de um grande sistema de banco de dados. Eles conseguiram rasgar a principal bandeira da democracia no mundo. Isto é um grande símbolo para eles, um grande avanço para eles. José Maria Trindade. Porque colocaram em primeiro lugar essa sua ânsia de dominar o mercado, de dominar a tecnologia, de dominar os dados. É aí que está o verdadeiro poder hoje, exatamente o domínio de dados. Então, essa história de dominar territorialmente acabou. A história é dominar por dados e tecnologia. Porque eles sabem que para que eles implantem o sistema babilônico em todo o mundo, as principais potências, as potências de ponta, elas terão que cair. Potências como Estados Unidos, como Rússia, elas terão que cair para que o sistema da Babilônia, o sistema do olho, ele venha se levantar sobre a face da terra. E nós vimos isso quando o líder babilônico, subserviente a Emanuel, o capitão Bibi babilônico, ele se levanta sobre a nação americana. E isso eu já vinha alertando para os irmãos, que os Estados Unidos, eles cairiam politicamente. Mas não apenas politicamente, eles vão cair militarmente também. Eu já quero deixar aqui também, mais uma vez registrado neste vídeo, os Estados Unidos, eles vão cair também de forma militar. E a história antiga, ela vai repetir novamente nos nossos dias, no fim dos dias. Em Isaías, a qual nós estamos hoje, Isaías 30 e Isaías 31, quando se fala, meus irmãos, no Egito, não está falando do território egípcio, lá próximo ao Oriente Médio, no norte da África, não. O Egito, em Isaías capítulo 30 e 31, você só vai conseguir entender agora no fim dos dias, se você fizer associação lógica com os impérios mundiais que se sucedem. Porque o Egito, em Isaías capítulo 30, capítulo 31, é retratado pelos Estados Unidos da América. Assim como a Síria é representada pela Rússia, assim como a Babilônia, dentro de Isaías, vai ser representada pelo próprio Império Babilônico. Estou passando estes códigos para os irmãos aí dentro do livro de Isaías. Depois dessas rápidas palavras, dessas simples palavras aqui que passei para os irmãos, se vocês forem ler Isaías 30 e 31 agora, tudo estará mais claro. Porque vocês sabem agora quem é a Síria, vocês sabem agora quem é o Egito, vocês estão por dentro agora desses códigos. A história irá se repetir agora, no fim dos dias. Estados Unidos é a primeira nação que está de pé no fim dos dias. Porém, sua glória não é eterna. Os dias de suas glórias passará, porque a nação militar, a nação da energia, a nação dos armamentos militares, dos militares, sucederá aos Estados Unidos. A Síria. Quem é a Síria nos dias de hoje, Moio? Pelos códigos espirituais de Shaial, de Isaías. A Rússia, meus irmãos. O teatro está armado. E elas vão cair por terra para que se levante novamente a estátua de Nabucodonosor, o último império, o Império Babilônico. A sombra de Israel cairá por terra, militarmente falando também, não só politicamente. E então o caminho estará aberto para a Babilônia. Já quero deixar aqui
também, mais uma vez registrado neste vídeo, os Estados Unidos eles vão cair também de forma militar. Eles não vão ter forças para combater as nações no Oriente Médio. Por quê? Porque vai haver uma perda militar americana justamente naqueles países do Oriente Médio. Onde é que você prova isso aí, irmão? Nós vamos ver agora uma série de versículos provando a queda militar dos Estados Unidos da América, justamente ali na região do Oriente Médio. Vocês viram o vídeo GOG 1, os vídeos GOG 2? Fica mais fácil assimilar esses conteúdos. Lá nós falamos quem é a Confederação do Norte, a Confederação do Sul, a Confederação do Leste e a Confederação da Besta do Oeste. Lá nós também mostramos que o Egito, nas escrituras, ele representa os Estados Unidos da América agora, nos apropriados tempos do fim. E a Assíria, ela é retratada pela Rússia. Nós passamos todas essas questões para os irmãos, para que quando nós fizermos o vídeo GOG 3, que nós adentrarmos as profecias, fique tudo claro na mente dos irmãos. Nós vamos precisar também para este vídeo. Eu peço que você abra comigo Ezequiel, capítulo 29, versículo 15. Aqui está falando da queda americana, a influência americana que vai ser diminuída nos países do Oriente Médio. Então, irmão, só para confirmar o que a gente tinha retratado nos vídeos anteriores aí, de que aquele acordo de Abraão feito por Donald Trump e o primeiro líder judeu, Benjamin Netanyahu, aquela aliança que eles fizeram, o acordo de Abraão, não agradou o Yahweh dos exércitos. Por quê? Porque eles tinham o intuito de estabelecer outro rei que não era digno ao trono, outro rei que não era Yahushua Mashiach. Com aquilo, houve a queda dos Estados Unidos, já nos céus. Os céus, a terra apenas reflete as coisas que acontecem nos céus. Por isso a queda americana. Por quê? Porque eles agiram com rebeldia. E nós mostramos que os Estados Unidos da América, eles não poderiam defender Israel na guerra que se levantaria, a guerra de Gog, que já está para se levantar. Vocês podem observar aí na mídia. Nós mostramos uma série de versículos mostrando essas profecias. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes de Isial, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, à Casa Branca, aos Estados Unidos da América, sem perguntarem minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó. Acordo de Abraão, e se irou com aquele acordo. E agora a queda política dos Estados Unidos acontecendo diante dos nossos olhos, mais breve, e infelizmente também, os Estados Unidos experimentará uma queda militar. Nós vamos mostrar isso agora aqui dentro das Escrituras para os irmãos. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 29, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: e saberão todos os moradores do Egito que eu sou Yahweh, falando dos Estados Unidos, porque se tornaram um bordão de cana para Israel. Como assim, irmã? Se tornaram um bordão de cana para Israel? Quando uma pessoa de idade, ela tem dificuldade de andar, ela usa uma bengala. Geralmente uma bengala com aquela madeira bem firme, bem forte. Se um senhor de idade ele fosse apoiar num bordão de cana, o que é que vai acontecer? A cana vai quebrar e ele vai cair no chão. O que é que Yahweh está dizendo aqui? Está dizendo que os Estados Unidos, no fim dos tempos, será como um bordão de cana para Israel. Israel vai querer se apoiar nele, a cana vai quebrar e Israel vai cair. É isso que Yahweh está dizendo. É tanto que o versículo seguinte diz o seguinte: tomando-te eles pela mão, Israel tomando os Estados Unidos pela mão, acordo de Abraão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóvel todos os seus lombos. Os Estados Unidos agora estão sendo inúteis para Israel, com o capitão babilônico tomando conta. Aonde mais, Moego? Que mostra sobre a queda americana. Ezequiel, meus irmãos. Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel 30:10. Olha o que é que diz aqui, meus irmãos. Assim diz Yahweh: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, a multidão, as tropas americanas, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mostra que os Estados Unidos ele cairia pela mão de um líder babilônico. Que líder babilônico é esse que está derrubando os Estados Unidos? Se não outro, o capitão, colocado lá o capitão babilônico, capitão Bibi. Versículo 22. Portanto, assim diz Yahweh: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços.
presta bem atenção, que é os braços dos Estados Unidos que serão quebrados. Os braços no Oriente Médio, as tropas no Oriente Médio. Não terão forças para proteger Israel. Tanto o forte como o que está quebrado. E farei cair da sua mão a espada. O braço político já está quebrado. Agora eles vão quebrar. Agora Yahweh vai permitir que seja quebrado o braço forte. Que braço forte é esse, irmão? É o braço que sustém a espada. A espada dele que está sobre o Oriente Médio, protegendo o país judeu. Então haverá uma queda militar americana, meus irmãos. Onde mais, irmão? Ezequiel, meus irmãos. Capítulo 32, versículo 9. E afligirei o coração de muitos povos. Que povos? Os povos que ainda estão a favor da liberdade sobre a face da terra. Quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito. É que está mostrando este versículo aqui. Fala que muitos povos, que os Estados Unidos ainda nem sabiam que era a favor da liberdade, eles vão ficar entristecidos com a queda americana. É o que está acontecendo agora com a Rússia, com Rus, retratada como a Síria no livro de Isaías. Eles estão entristecidos com a queda americana, política. Por quê? Porque eles sabem que o mundo agora está entrando em um grande desequilíbrio, de forma que não possa escapar. A guerra de Gog adentrará o cenário do mundo. Esta guerra está para se levantar. Aonde mais, Moego? Isaías, capítulo de número 31, versículo 3. Mostra a queda militar americana e a queda militar judia ortodoxa. Diz o seguinte: porque os egípcios, os americanos, são homens, e não o Criador, e os seus cavalos carne, não espírito, e quando Yahweh estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aguenta lá, que nós vamos chegar no ponto em que vai haver esta fogueira aqui dentro de Israel. Mas aqui está mostrando a queda militar americana e a queda militar judia ortodoxa, que culminará também com uma diáspora, que nós passaremos mais à frente, uma diáspora, uma nova diáspora dos judeus ortodoxos, que não aceitarem um líder globalista. Nós sabemos que os edomitas, os vermelhos, os traidores, eles aceitarão Roma, eles aceitarão o globalismo, porém muitos judeus puros não aceitarão o sistema da besta. Eles migrarão para o deserto. Logo após a bandeira rasgada, o capitão Bibi aqui, surge uma bomba com um símbolo que vocês conhecem muito bem aí, o símbolo do cogumelo. Então vejam que na figura seguinte, irmãos, aparece um explosivo cogumelo. O que tem a ver, irmão, esta figura aparecer logo após o líder babilônico? Eles estão fazendo a alusão, meus irmãos, à queda da próxima potência mundial, a queda da nação russa, a qual acontecerá com a conclusão da guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque os Estados Unidos eles já tiraram politicamente, e agora eles estão querendo cuidar em tirar a Rússia. Veja, meus irmãos, que já é um caminho sem volta. É tanto que eles colocaram aí na próxima revista esse caminho aí sem volta. Isso é uma linguagem não verbal. Despreza as letras e observa a figura. É um caminho sem volta, a detonação do explosivo que destruirá as tropas russas. Porque com o posicionamento do líder babilônico dentro do governo americano, eles têm as cartas na manga corretas para armar o teatro e fazer com que a Rússia entre no conflito. Eles conhecem o calcanhar de Aquiles no país russo. Eles sabem que sua vulnerabilidade é justamente quando mexem no seu sistema ideológico que sustenta o seu príncipe, o seu líder. E eles sabem que o outro ponto fraco da Rússia é a questão energética em seu país, que sustenta a sua economia. Mexendo nessas duas vulnerabilidades russas, através do teatro que está se armando diante de nossos olhos, a Rússia será incitada a entrar no evento de Gog e Magog, juntamente com os países xiitas. Para quê, irmão Igor? Para que reste apenas, meus irmãos, no cenário mundial a Europa e o leste da Ásia, o país da bandeira vermelha. Por quê? Porque a Europa, o grande olho,
ele vai pedir como troféu o país de Israel. E o país da bandeira vermelha será o momento em que eles quererão estender o seu sistema para todas as nações que eles houverem dominado. Changed utterly. A terrible beauty has been born. All's changed. In the last decade, all's changed in terms of the globalization of the world economy, in terms of watching emerging nations trying to figure out where they fit and how we fit relative to them, and so on. And so these institutions that the affirmative task we have now is to actually create a new world order, because the global order is changing again. And the institutions and the rules that worked so well in the post-World War II era for decades, they need to be strengthened, and some have to be changed. So we have to do what we do best. We have to lead. A Babilônia dominando politicamente os Estados Unidos. Eles podem armar o teatro para fazer com que a Rússia colida com os outros países. Para quê? Para que haja a destruição das tropas russas. Vladimir Putin alerta o mundo sobre os riscos da luta de todos contra todos. Falando na conferência virtual da agenda de Davos do Fórum Econômico Mundial em 27 de janeiro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a era atual mostra paralelos com as décadas de 1920 e 1930, antes da catastrófica Segunda Guerra Mundial. Putin alertou que a situação pode resultar em uma distopia sombria se não houver esforço internacional para aliviar as tensões e desequilíbrios globais existentes. Отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедшие месяцы. Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответов. И нынешний форум, первый в начавшемся в третьем десятилетии 21 века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете. Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, в политике, в социальной жизни, в технологиях. Segundo Putin, o uso de barreiras comerciais, sanções ilegítimas, restrições nas esferas financeiras, tecnológica e de informação, tal jogo sem regras, está aumentando dramaticamente os riscos do uso unilateral da força militar, o que é muito perigoso. Porque agora, após a queda americana, a nação russa ela vai se levantar sobre o cenário mundial. A palavra fala que ela vai dominar vários países. A Rússia será a bola da vez agora. Os submarinos do fim do mundo da Rússia estão aqui, armados com torpedos robóticos nucleares. O Belgorod, lançado recentemente do estaleiro da Rússia, é projetado para transportar o Poseidon, um mini-submarino com alcance intercontinental e armado com uma ogiva de 100 megaton, capaz de criar um tsunami que irá enterrar cidades costeiras inimigas. S-500 da Rússia, um assassino de mísseis hipersônicos prestes a se tornar 100% operacional. E sua integração com os sistemas de defesa antimísseis existentes levará a proteção da Rússia a um nível fundamentalmente novo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou recentemente que o sistema S-500 será adotado nas Forças Armadas russas ainda em 2021. O S-500 possui muitos recursos tecnológicos novos, ainda desconhecidos. A Rússia diz que o sistema é capaz de disparar contra até 10 alvos. De acordo com o desenvolvedor do complexo, o S-500 também será capaz de derrubar satélites em órbitas baixas. Isso pode desencadear uma guerra nuclear. Nova aeronave da Rússia pode desativar satélites dos Estados Unidos. Este novo desenvolvimento poderia desencadear uma guerra nuclear?
De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a aeronave de guerra eletrônica será capaz de desligar a eletrônica instalada em satélites militares. Esta máquina receberá um equipamento de bordo fundamentalmente novo, que permitirá realizar a supressão eletrônica de qualquer alvo, sendo ele terrestre, aéreo ou marítimo, e desativar os satélites inimigos que fornecem navegação e comunicação por rádio no solo. A Rússia opera atualmente 3 aeronaves de guerra eletrônica baseadas no Ilyushin-22. Nada disso é particularmente digno de nota. Aeronaves de guerra eletrônica, como o IA-18G dos Estados Unidos, tornaram-se um acessório da guerra aérea desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se preocupam com as capacidades russas e chinesas de bloquear ou falsificar links de satélites, que são essenciais para uma navegação e direcionamento precisos. Mas, desativar a eletrônica nos satélites? Este parece ser um desafio diferente, e como a Rússia planeja enfrentá-lo não está totalmente claro. Por exemplo, o que significa desligar um satélite militar? Convencer o satélite a desligar seus sistemas, talvez falsificando um sinal de comando do controle de solo? Ou significa atingir o satélite com algum tipo de feixe poderoso que frita sua eletrônica, ou interrompe seus sistemas? A Rússia será a bola da vez agora. Ela vai se levantar contra o sistema da NON, o sistema da Babilônia. Vai dominar vários países. Nós veremos isso no terceiro vídeo sobre GOG. Agora você tem que entender que após agora a queda política americana, a Rússia ela irá se levantar. E ela se projetará sobre o mundo. Até chegar dentro de Israel. Ela vai transpassar vários países. Ela vai até o Egito. Nós vamos mostrar isso para os irmãos no vídeo GOG 3. Porém, a palavra fala que a Rússia, após as suas campanhas militares, em que ela for ameaçada pelos líderes globalistas europeus e pelos líderes globalistas chineses, a palavra vai nos mostrar que eles voltarão para dentro de Israel e erguerão dentro de Israel o seu acampamento militar. Vai ser nesse momento em que eles tiverem dominado os judeus, dominado Israel, com o intuito de se apropriar de suas reservas energéticas. Será nesse momento em que Yael vai derramar sua ira sobre a Rússia, sobre Rus, sobre o príncipe russo. E as tropas russas serão destruídas. Preste bem atenção, as tropas russas dentro de Israel serão quase que aniquiladas. Poucos restarão. Como é que você prova isso aí, irmão Igor? Ezequiel, meus irmãos, capítulo 39, versículo 4. Diz o seguinte: nos montes de Israel cairás tu. Falando aqui da queda russa dentro dos montes de Israel. Não se preocupa não, que as campanhas russas nós falaremos justamente no vídeo GOG 3. Que nós estamos mostrando que a força militar russa ela vai cair dentro de Israel. Isaías, capítulo de número 30, versículo, meus irmãos, de número 31. Vocês vão observar aí a Síria, retratada pela Rússia agora no fim dos dias. No versículo 33 está escrito: porque uma fogueira está preparada. Que fogueira, irmão? O arsenal nuclear russo que explodirá dentro de Israel. Nenhuma nação vai se levantar para destruir a Rússia. O próprio Yael vai permitir que as bombas nucleares russas, as bombas russas, explodam dentro do território judeu. E aí vai aniquilar as tropas russas. Vai ser uma grande destruição, um grande cemitério se levantará sobre Israel. Quando a gente for ver lá a questão de GOG 3, Edom 1, Edom 2, nós vamos ver essas questões. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga para a Síria, para a Rússia. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro de Yael como torrente de enxofre acenderá. As tropas russas destruídas dentro do território judeu. Aonde mais, irmão Igor? No capítulo 31, se a gente pegar o versículo 8, mostra que não vai ser nenhum ataque massivo que destruirá as tropas russas, mas as próprias armas russas destruirão a Rússia. Ela se autodestruirá. Versículo 8 diz: e a Síria cairá pela espada e não por varão. Não vai ser uma nação atacando ela. Ela vai se autodestruir. E a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens
serão derrotados. Em outras versões vai dizer que seus jovens serão tributados. Por quê? Porque vão se levantar, após a queda da Rússia, uma série de recessões econômicas contra o país russo. Uma grande fome se alastrará pela Rússia. Nós vamos ver isso quando nós adentrarmos o livro de Zacarias. E ela fugirá para o seu país, para o seu território. Ela vai ficar lá, ela vai adentrar um milênio. Muitos russos se converterão, eles vão adentrar um milênio. Por isso que depois dos 1000 anos vai ter novamente lá outra guerra de Gog e Magog. Porque eles vão se levantar depois do milênio contra Yalcha novamente. Mas são outras questões. O que eu quero que você veja aqui é que a força militar russa, 5/6 das forças militares russas, a palavra vai falar, elas caem, e elas caem principalmente dentro do território judeu. Por quê? Porque o teatro mundial já está formado para que o caminho esteja aberto para a nova ordem. Porque eles vão querer colocar o sistema maligno do país comunista, do país vermelho, sobre toda a face da terra. O líder europeu, o líder do olho, pedirá ao país judeu, o país de Israel. E a China pedirá para que seu sistema seja implantado nos demais países. Será o sistema da besta que se levantará sobre a face da terra. Então veja, irmãos, que os babilônicos já estão com o plano para este ano estabelecerem a Babilônia política sobre toda a face da terra. Eles já desenharam aqui nos planos dele a queda política americana, a queda militar americana e a queda militar russa. Eu diria para a igreja estar pronta, estar preparada antes da guerra de Gog. Está bem atenta, porque nós não veremos o momento de dor sobre a face da terra. Yahweh irá livrar o filho varão, a igreja dos primogênitos, aquele que o resiste. Assim como a guerra de Gog, ela simboliza o cavalo vermelho solto. Preste bem atenção que os primogênitos serão livres antes do cavalgar desses cavalos, antes da ação desses cavalos. Fica atento, igreja. Eles derrubam os Estados Unidos politicamente, militarmente, derrubam a Rússia militarmente. Será o momento em que eles quererão colocar a moeda única. Primeiro a agenda verde. A agenda verde vai abrir asas para este movimento da moeda única. Eles já vão se sentir os donos da superfície da terra. A gente sabe que na tribulação Yahweh vai permitir que coisas detestáveis aconteçam sobre a terra. A permissão de Yahweh, a ira dele vai se derramar sobre a terra. Por isso que a igreja tem que estar pronta com o capacete aprumado para que possa receber o livramento. E aí eles voltam totalmente os olhos para o Brasil, a última resistência. Eles desprezam o Brasil. Eles julgam que seria muito fácil derrubar o Brasil. Nós iremos gravar, se há nos der tempo aqui sobre a face da terra, o vídeo de onde acontecerá esta invasão babilônica no país brasileiro. Nós iremos gravar e deixar este vídeo aqui para o governo brasileiro. Nós vamos mostrar adiante que será um ataque infrutífero, sem sucesso. O Brasil resistirá deste ataque militar. E Yahweh dos exércitos protegerá o deserto para alimentar a igreja e para que a igreja fique fora da vista da serpente no momento de dor. Então nós estamos aqui deixando este vídeo para os irmãos, detalhando os planos da Babilônia política para a humanidade no ano de 2021. Ainda em 2021, esse é o plano deles, o arquétipo deles. Enquanto eles estiverem mostrando, enquanto nós, filho varão, estivermos aqui sobre a face da terra, nós estaremos, através do Ruá do Pai, desmantelando a doutrina da nova ordem, mostrando que Yahweh é poderoso para salvar todos aqueles que reconhecem o seu Filho como Salvador, todos aqueles que abraçam o Evangelho do seu Filho, o Evangelho eterno. Então fica atento, igreja, que você possa ficar na força de Yahweh dos exércitos. Yahshua é o nosso rei.